Hoje eu vou ler aqui 10 maiores evidências de Jesus, informações extras bíblicas. Registros históricos provam que Jesus existiu. Podemos provar que existiu? Não, a história não pode provar nada. Podemos mostrar evidências suficientes para dizer que questionar a sua existência é ilógico? Sim, é isso que este artigo vai mostrar. Ah, Bom, primeira evidência. Piloro, o jovem, nasceu em 62 depois de Cristo, filho de Lúcio Cílio, pilhão de coma após a morte de seu pai, Gaius Caecilius Sedus, foi adotado por seu tio materno Gaius Pinus Secundus. Bom, então ele respondeu, é, ele ele escreveu assim. Ele tinha o hábito de reunir um determinado dia antes do amanhecer, quando cantava em versos alternados um hino a Cristo, como a um Deus se vinculava por mente solene, não a qualquer atos perversos, mas nunca acometeu qualquer fraude, roubo, adultério, nunca falsificar sua palavra, nem negar um truque quanto foram chamados ao entregá-lo. Depois disso era seu costume de separar e depois se reunir para comer, mas a comida tipo comum. Segunda evidência, Tálito. Ele não tem uma biografia escrita sobre ele, o que significa que foram inferências para preencher as lacunas em sua escrita. Uma coisa que se sabe é que ele era jovem quando terminou o reinado de Nero. Ele escreveu a passagem em seu livro Anéas. Nero atribui a culpa a uma classe odiada pelas suas abominações, chamada de cristã, pela população Christos, de que o nome teve origem, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério nas mãos de Pôncio Pilatos, e uma muito pecaminosa, assim controlada no momento excluiu novamente não apenas na Judéia, a primeira fonte de mal, mas mesmo assim, mas mesmo em Roma. Terceiro, Joséfo Bimatial nasceu por volta de 37 depois de Cristo e viveu até o ano 100 depois de Cristo. O jovem viveu entre as guerras judaicas de 66 a 73 depois de Cristo. Como adulto em 66, este foi o conflito que viu a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. A famosa citação dele é assim: nessa época vivia Jesus, um homem sábio, se é que alguém deveria chamá-lo de homem, pois ele realizou feitos surpreendentes. Ele era o Cristo. Quando Pilatos o condenou a ser crucificado, aqueles que não tinham passaram a amá-lo, não desistiram de seu carinho por ele. No terceiro dia ele reapareceu, restaurado da vida. As tribos dos cristãos não desapareceu. Os estudiosos pensam que cristãos posteriores fizeram algumas alterações. José era judeu e não temos evidência de que ele se converteu ao cristianismo. Acredita-se que as seções como ele era o Cristo foram adicionadas posteriormente e não são de José. Isso não reduz de forma alguma a sua credibilidade. Os historiadores tiveram que tripular essas seções. Essa passagem afirma que Jesus morreu por crucificação e que as pessoas ainda o seguiam. Suetônio IV. Em 69 depois de Cristo nasceu um homem chamado Gaius Suetônio Tranquilius, nascido em uma família romana. Suetônio foi educado de maneira usual que seus pais permitiram. Existe o livro chamado Doze Césares. Esse livro detalha a vida dos governadores romanos de Júlio e Domício. Sua referência principal é assim: ele também infligiu punições aos cristãos, o tipo de pessoa que mantinha uma nova e ímpia superstição. Essa passagem respalda declarações feitas em Atos. Os estudiosos também usam isso em referência a Nero e sua perseguição aos judeus e cristãos. Uh, Vamos lá. Existe Talo, 52 depois de Cristo. Talos é um dos escritores seculares mais antigos a mencionar Jesus e seus escritos. Ele é tão antigo que sua obra não existe mais, mas Júlio Africano citou seus escritos, onde ele tentou explicar a escuridão ocorrida na crucificação de Jesus. Em sua citação, Talos explicou que o mundo foi envolvido em um terrível que houve um grande terremoto durante a crucificação de Jesus. Uh, em nono, Culeno Tácito foi um historiador antigo conhecido por sua análise e exame de documentos históricos. Ele explicou a existência de Jesus em Anéis
116 depois de Cristo. Tácito descreve a resposta do imperador Nero ao grande incêndio em Roma e a alegação de Nero de que os cristãos eram culpados. Segundo ele, Jesus viveu na Judéia, foi crucificado sobre Pilatos e tinha seguidores que foram perseguidos por sua fé. Temos Mara Bar Arapião, 70 depois de Cristo. Após 70 depois de Cristo, um filósofo sírio chamado Mera Bar Sirapião escreveu para seu filho comparando a vida e a perseguição de Jesus com as dos outros filósofos que foram perseguidos por suas ideias. Mara B. Sirapião chamou Jesus de rei sábio e descreveu como os judeus mataram seu rei sábio após o seu reino foi abolido. Ele também diz que Deus vigou esses homens segundo o trabalho de Mara B. Bar Serapião. Jesus foi um homem sábio e influente que morreu por suas crenças. A liderança judaica foi de forma alguma responsável pela morte de Jesus, e seus seguidores de Jesus adotaram suas crenças e viveram suas vidas de acordo com elas. Próxima evidência. Bom. Peraí. Vamos lá. Como temos também em sexto, temos aqui Pileno o Jovem, 61 a 103 depois de Cristo. Os primeiros cristãos também foram descritos na história não cristã. Pileno o Jovem era uma carta ao imperador romano Trajan. Descreveu o estilo da vida dos primeiros cristãos. Pilônio explicou como os cristãos cantavam um hino a Jesus Cristo como um Deus em versos alternados e faziam um juramento de se abster de todos os tipos de atos milagrosos, de atos malignos. A descrição inicial dos primeiros cristãos documenta várias coisas, como o fato de que os primeiros cristãos acreditavam que Jesus era Deus e mantinham um alto código moral, além de se reunirem rigorosamente para adorar Jesus. Temos aqui Lucínio de Samosata, 115 a 200 depois de Cristo. Lucínio foi um satirista grego que falou secretamente de Jesus e dos cristãos, mas no processo ele realmente afirmou que eles eram pessoas reais e nunca se referiu a eles como personagens fictícios ou algo assim. Lucínio explicou como os cristãos adoravam um homem que se introduziu aos seus novos sítios e foi crucificado por isso. Segundo sua obra, podemos concluir que Jesus ensinou sobre o arrependimento e a família de Deus. Esses ensinamentos foram rapidamente adotados pelos seguidores de Cristo. Existe Celso, verso 177 depois de Cristo. Celso também foi bastante antagonista em relação afirmações dos evangelhos na Bíblia, mas em sua crítica linearmente afirmou e reforçou os autores bíblicos e seu conteúdo. Assim, Celso confirmou que Jesus foi capaz de realizar milagres. Segundo os escritos de Celso, Jesus tinha um pai que era carpinteiro e possuía poderes mágicos e comuns, e afirmava também ser Deus. Os escritos de Celso são extremos, ele de 80 diferentes situações bíblicas, o que, é claro, confirma sua aparição precoce na história. Temos também o Talmud judaico, 400 a 700 depois de Cristo. Nos escritos talmúdicos, Jesus é referido como Balaão, bestada, ou um certo homem. Segundo as passagens talmúdicas, Jesus praticava magia e desviava Israel. Jesus foi apedrejado e enforcado porque praticava feitiçaria, incitava Israel a se desviar e ninguém veio a seu favor para defender. Então ele foi enforcado. O Talmud judaico afirma que Jesus tinha poderes mágicos, desviava os judeus de suas crenças, tinha discípulos que foram martirizados por sua fé e foi executado no dia anterior à Páscoa. Isso soa muito semelhante aos relatos registrados na Bíblia, apenas de uma perspectiva um pouco diferenciada. Temos aqui também Toledo Ishu, 100.000 depois de Cristo. O Toledo Ishu é uma recontagem medieval judaica da vida de Jesus que é completamente anticristã. O Toledo Ishu tenta explicar os milagres de Jesus e negar o nascimento virginal dele. No entanto, o texto de Toledo Ishu confirma muitos elementos dos escritos do Novo Testamento, como Jesus afirmando ser o Messias, curando
aqueles com deficiências, ele também diz que Isaías previu a sua vinda e que ele foi adorado como Deus. Jesus foi preso por judeus, espancado com varas, recebeu vinagre para beber, usou uma coroa de espinhos, entrou em Jerusalém montado em um jumento e foi traído por um homem chamado Udá Iscariote, que é Judas Iscariotes em inglês. Ele tinha seguidores que afirmavam que ele ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus. Podemos ver que muitos elementos do registro bíblico são confirmados por esses relatos, apesar de terem sido escritos contra Jesus e seus seguidores. Isso nos traz ao fim desse episódio, pessoal. Isso nos traz ao fim desse episódio. Então, isso aí são os historiadores, o que eles afirmam, escritos, né, que comprovam. Eu vou tentar deixar na descrição para vocês entenderem, tá? E é isso. Fique com Deus e tchau.